Olá, muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Hoje é sexta-feira, que delícia, né? Encerrar mais uma semana aí e com um bom conteúdo teológico, um bom conteúdo aí para nos animar, nos encorajar aí para encerrar mais uma semana. Programa muito especial da Capelania, gente cuidando de gente com a elenivação e o teu filho ali, Davi, participando. Isso foi muito especial, isso é muito bom poder compartilhar tantos momentos ali que eles viveram desde a infância e que isso pôde trazer uma maturidade ali para a sua vida adulta, para o teu trabalho. Olha só que bênção, né? Gente, nós vamos começar agora o nosso programa, sempre juntos. O tema de hoje, a importância da oração. Você tem noção o quão importante é e fundamental a oração para a nossa vida cristã? Pois é, então para falar desse assunto, eu estou com ele, com meu colega Samuel Lopes. Olá, boa tarde. Tudo Olá, bem, Tainá. Samuel? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre oração e vamos ver o que a gente pode destrinchar desse assunto para ajudar o nosso telespectador a entender um pouco sobre a importância da oração na vida do cristão. Muito bom. E olha, pelo que nós conversamos um pouquinho ali, pelo material, tá uma forma muito didática, muito clara. Eu acredito que vai facilitar muito ainda aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, que ainda não conseguem ter aquela vida de oração tão atuante, mas eu acredito que hoje você vai nos ajudar, Samuel. Com fé em Deus, né? O Deus da graça aí para a gente falar sobre o assunto. Eu gostaria de mandar um abraço para a Wanda, que está aqui com a gente acompanhando, a Nadir, que acompanhou ali a Eleni, mas eu já quero aproveitar e mandar um abraço, a Gleice Souza, gente, a Priscila, a Eliana, todos que estavam aqui ligadinhos na IPP-TV acompanhando Capelania. Se quiser, eu convido vocês a continuarem aqui com a gente do Sempre Juntos, será muito bem-vindo ou bem-vinda, então fique à vontade. Mas vamos lá, Samuel. Quando a gente fala de oração, vem aquela pergunta, o que é a oração? Qual a sua principal finalidade? Nos explique. Boa pergunta, Tainá. Primeiro, entender que a oração ele é um meio de graça. Uhum. E por meio de graça a gente entende que é a ação do Espírito Santo na sua igreja, agindo na sua igreja. Então, a igreja cristã entende como meio de graça a oração, a palavra, os sacramentos, né, que é a ceia, o batismo. E isso ajuda e auxilia o cristão a se desenvolver como cristão. E isso, essas ações como oração, palavra, até jejum também pode entrar nisso. Uhum. A gente até falou, né, sobre jejum semana passada. E essas ações fazem com que o cristão cresça espiritualmente, amadureça na fé. Não fique um neófito, né, um novo na fé, que tem 10 anos de igreja, mas que não entende nada da Bíblia, que não entende nada da vida cristã e vive de qualquer jeito, né? Então, meio de graça são ações miraculosas do Espírito Santo com relação à utilização da oração, do jejum, da palavra de Deus, dos sacramentos, para que nós possamos nos amadurecer. E a oração, como eu disse, é um meio de graça. E para falar sobre oração, é bem simples a conceituação sobre a oração. A oração é falar com Deus. É falar com Deus. Interessante, Tainá, que o pastor Ival falando sobre o assunto, ele tem um curso no EAD, até ser um curso gratuito sobre oração, e depois eu posso até orientar onde encontrar esse curso. E ele fala uma coisa interessante, Tainá. Ele fala o seguinte, a oração ele é o prato principal que acompanha todos os ingredientes da alimentação espiritual. A oração é o maior recurso que o cristão tem nesta vida. Interessante que um teólogo famoso, falando sobre oração, ele fala o seguinte, olha, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Isso é muito profundo, Tainá. Uhum. Porque um outro pastor bastante famoso, questionado sobre oração, perguntaram para ele, pastor, quanto tempo de estudo você estuda por dia da Bíblia? Ele falou mais ou menos a mesma quantidade de horas que eu separo para orar durante o dia. E aí a pessoa perguntou, desculpa a pergunta, mas quantas horas você ora por dia? E ele fala em torno de 2 horas por dia.
Então, Tainá, é uma pessoa que entendeu que a oração ele é o prato principal. Ele é o prato principal que acompanha todos os outros ingredientes do alimento espiritual. Por exemplo, sem a oração, a gente não consegue buscar mais o Espírito Santo para sermos enchidos com a oração. Sem a oração, Tainá, a gente não se prepara para ir à labuta diária, às questões da vida. Tinha um teólogo bastante famoso do século XVI e XVII fala que ele estava ocupado demais para deixar de orar. Então, ele tirava grandes períodos da manhã para orar, para se preparar para o dia. Charles Spurgeon, falando sobre oração, ele fala que a igreja só tem enchimento do poder do Espírito Santo quando ora. E ele dá o exemplo da igreja dele. Ele fala que vários momentos de oração, vários momentos de busca, intercessão a Deus. Interessante, Tainá, que existem igrejas presbiterianas nos Estados Unidos que eles separam períodos para orar por certas pessoas que eles nem conhecem. Mas os jovens entendem a importância da oração e eles tiram momentos para orar. Olha, eu vou orar por tal pessoa que está sofrendo em tal lugar de um país que persegue cristão. E eles tiram momentos, separam momentos de oração para aquelas pessoas. São pessoas que, de fato, Tainá, entenderam a importância da oração. E quando a gente vai para a Bíblia, Tainá, o pastor Ival, nesse curso, ele aponta pelo menos três palavras sobre oração que a Bíblia nos aponta. A primeira palavra é orar, orar mesmo. E o que ele fala sobre orar? Orar, quando ele vai estudar a palavra no grego, orar é uma conversa bem pessoal e específica. É como se um filho estivesse conversando com seu pai. Tainá, o cristão, eu até vou falar amanhã na congregação sobre a aplicação da salvação, e tem uma coisa bastante interessante na aplicação da oração, a adoção. Ai, acho lindo. E nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós oramos, é como se nós estivéssemos conversando com o nosso Pai. Então, Tainá, quem é que não tem o prazer? Eu sei que, infelizmente, algumas pessoas não tiveram o prazer de ter um pai, ou a convivência com o pai não é fácil. E isso até afeta um pouco a convivência com o próprio Deus, né? É difícil mesmo. Você acha que tem essa ligação? Em alguns momentos, sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é interessante que o pai, no sentido do pai mesmo, é aquele que cuida, que protege, que ensina, que instrui. Quem é que... Eu vou ser sincero, eu amo conversar com meu pai. Estar perto dele, conversando com ele. E às vezes me dá uma falta, bate uma saudade tão grande que ele está lá em João Pessoa, né? Bate saudade tão grande de estar com ele, de estar convivendo com ele. E quem é que não quer conviver com uma pessoa que você ama, que você gosta? Então, oração, nessa perspectiva, é conversar. É uma conversa pessoal com o seu Deus. E eu converso como se fosse de um pai para um filho. Mas também, pastor Ival, ele aponta outra palavra que é também voltado para a oração, né? Implorar. E essa palavra implorar significa chamar, significa rogar, clamar, suplicar a Deus para que Ele nos ajude e nos auxilie. Tainá, é tipo uma oração em momentos de desespero, quando clamamos a Deus como nossa única esperança. Às vezes nós estamos assim, Tainá. Estamos assim, procurando uma saída, uma solução, e não encontra. Não tem. Parece que tá impossível. Exatamente. Você vai dormir e você fica, Deus... Eu não sei se você já teve essa experiência, mas como vai ser em momentos difíceis da minha vida, problemáticos da minha vida, parece que quando eu orava, o coração me acalmava, meu coração ficava mais calmo, se acalmava. E eu sei que é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, é por isso que quando nós vamos encontrar na Bíblia a palavra implorar, significa isso, rogar, esses momentos difíceis, é chegar a Deus, se aproximar dele e buscar realmente essa intimidade com ele, pedindo a solução. Deus, eu não tenho mais outra solução a não ser o Senhor. Eu não sei, você que está em casa pode contar a sua experiência também, mande sua mensagem, mas eu já tive algumas experiências de dentro. Parece que eu gritava por dentro, clamava, chorava. E era uma experiência muito especial e foi uma experiência muito, muito íntima. Eu senti o calor mesmo
desse clamor, naquele desespero, e de você acabar ali, encerrar a sua oração e você tá leve, de você tá bem, de você falar, nossa, de você ter essa experiência mesmo de conforto, de saber que Deus tá ali. Tem Juntinho de você, te ouvindo. tem uma história que eu li numa das revistas do Portas Abertas, de um homem que estava em um país que persegue cristãos, e ele é um país muito frio, muito gelado. E normalmente eles tinham prisões em locais isolados e muito gelado esse local. E interessante que esse homem ele foi jogado lá em uma dessas prisões e quebraram o vidro. Quebraram o vidro. E é o vento frio entrando, e era como a sentença de morte dele. Irmãos de um outro local começaram a orar por esse irmão. Sentiram no coração de orar. Eles se reuniram na madrugada e começaram a orar, e oraram, e oraram. Oraram mais, oraram mais. Ficaram um período muito longo de oração por ele. Passou-se a noite, os soldados foram pegar o corpo, né? Só que ele estava vivo. E aí ele contando ao relato para o Portas Abertas, ele falando, gente, era como se eu estivesse sentindo um calor me abraçando assim, de um jeito que eu não sei explicar. E a gente sabe que é a ação miraculosa do Espírito Santo, né? Em momentos assim de perseguição, momentos assim de realmente missões mesmo, isso aí é uma vida de missões mesmo, tá lá dentro, né? Do olho do furacão. Deus, ele age com poder, com graça, e o que abasteceu foi a oração. O interessante é que eles se incomodaram, os irmãos se incomodaram para orar por uma pessoa que eles nem conheciam, e eles oraram. Muito bom. E antes de irmos para a nossa próxima pergunta, que eu quero saber quando e como devemos orar, eu quero só dar um recadinho para quem está em casa. Me aguarde, Samuel. Bem rapidinho. Eu quero falar da Becca Cakes, que é essa aqui que está aparecendo bem aqui na minha telinha. O que não pode faltar em qualquer comemoração, além de uma boa comida, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois. Quem não gosta de uma sobremesa, né? Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para suas comemorações. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Então, é só entrar no Instagram, que é o @Becca, com 2 As, .cake. Aproveita e faz logo aí o seu pedido para garantir um docinho no final de semana. É só ligar no telefone 96187-3122. Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Ai, gente, eu amo um docinho, então não podia deixar de dar essa dica para você aí em casa. Agora nós vamos voltar aqui. E, Samuel, eu gostaria até de compartilhar uma mensagem que nós recebemos aqui da Dominique. Ela colocou que está nos assistindo diretamente de São Bernardo do Campo. E a Edinalva colocou boa tarde. Que bom estarmos juntos com o Samuel falando sobre oração. E a Tânia e a Maria Anunciada também estão aqui com a gente, nos ouvindo. Muito bom ter vocês aqui. Ai, que bênção. E aí, vamos para a nossa pergunta. Quando e como nós devemos orar? Tainá, a Bíblia vai nos ressaltar a história do juiz iníquo, a parábola que Jesus ensina. O interessante é que a história é uma mulher pedindo ao juiz, né, que resolva o caso dela. De tanto ela pedir, ele fala, olha, eu estou parafraseando, lógico, né? Você já está pedindo demais, eu vou atender aqui. E pastor Ival, quando fala sobre quando nós devemos, quando e como, né? Ele fala o seguinte, o dever de orar é sempre e nunca esmorecer na oração. Muito bom. Imagina, Tainá, quantas e quantas mulheres cristãs que não têm um marido cristão, que ainda estão orando pelo seu marido, pela conversão do seu marido. E a orientação que a gente dá para essas mulheres é que continue firme,
sem esmorecer, sempre com o coração entendendo que Deus é o dono da salvação, é o agente ativo da salvação, crendo que ele pode agir de forma miraculosa na vida do seu esposo e também o contrário, né? A gente também vê casos que homens são convertidos e a mulher não. E estão orando, estão, como dizem, na brecha, né, da oração. E é isso aí. Quando e onde? Sempre. O que a Bíblia vai nos orientar em Tessalonicenses? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, qualquer local é lugar para orar. Você está dentro do ônibus, sentiu no coração, ore. Busque a Deus ali naquele momento. Busque a Deus em oração, em agradecimento, em abrir o coração para Ele. Porque às vezes, Tainá, existem três respostas para a oração. Sim, não e agora não. Às vezes o que a gente pede, Deus atende. Às vezes não está no centro da vontade de Deus essa oração. E graças a Deus que Ele não responde. Porque se nós fôssemos olhar as orações que nós já fizemos na nossa vida, e a gente olha assim, nossa Deus, eu pedi isso, ainda bem que você não respondeu. E às vezes ainda não. Trabalha mais, a oração trabalha no nosso coração e nos molda, né? Então, bem isso, né? Quando e como, sempre oração. Qualquer local, no trabalho, você tira um tempinho ali, e se puder, né? Tira um tempo de oração, na escola, em casa, com a família, sozinho, no quarto, na sala, no no trânsito, em qualquer lugar. Muito bom. Você fez um comentário que está nesse livro, que inclusive foi uma recomendação sua em um dos programas, que é Agora Sim, do Luiz Saião, e Teologia Prática do Começo ao Fim. E aí ele fala o seguinte, do Bendito, eu só vou ler o título desse trechinho que ele fez, Bendito seja o Deus que não responde orações. E aí é justamente isso. A gente vai chegar nessa conclusão ainda na nossa conversa, mas é exatamente isso. Tem hora que ainda não. É hora que Deus está dizendo ainda não. Não é o momento. E Exatamente. também a gente vai aprofundar também a questão da motivação correta da oração e tantos outros pontos fundamentais também. Mas eu só quis compartilhar que foi muito, muito legal esse trecho. Então, é isso, Tainá. Sempre orar. Não esmorecer jamais. Sabendo que você deve buscar a Deus. Porque a oração vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa perspectiva da vida. E é na oração que Deus provavelmente vai te dar uma solução para algum problema. É interessante, Tainá, que às vezes a gente está orando, pedindo a Deus misericórdia, e às vezes a gente não tem força para fazer alguma coisa, mas ela, de forma miraculosa, acontece. Assim, oxe, mas eu estava orando realmente por isso, Deus agiu ali. Então, sempre ter o coração de fato voltado a entender a importância da oração como meio de graça para o meu crescimento espiritual, para a minha maturidade na fé, para mim buscar mais santificação. A oração nos ajuda a buscar mais santificação, porque quando oramos, estamos mais próximos de Deus, buscamos mais a sua presença em nossas vidas. E a partir daí, Tainá, as coisas começam a mudar. A nossa perspectiva, a nossa visão do mundo, ela realmente vai ser moldada ao caráter de Cristo, e isso é sensacional. Muito bom. E aí vem aquela pergunta, essas maravilhas todas, essa bênção, essa oportunidade de você ter esse momento com Deus, e quem pode orar? Tainá, quando a gente se volta à Bíblia, a gente vai ver que a oração é para todos os seus, de Cristo, né, de Deus. Homens, mulheres, jovens e velhos, líderes e liderados. A Bíblia ensina que todo cristão verdadeiro foi escolhido por Deus para a salvação, para uma vida de santificação, para frutificar e produzir boas obras, mas principalmente para orar. Tainá, a gente vai olhar na Bíblia mais de 1000 referências sobre oração. Gente, mais de 1000. Esse é um número muito expressivo. Sim. A gente vai ler, por exemplo, o livro de Lucas, a gente vai ver que em vários momentos, Jesus tira momentos para orar, tira a noite toda para orar. Antes da sua a crucificação, ele tirou períodos para orar e chamou seus discípulos para orar junto. Então, todos, indistintamente, homens, mulheres, os filhos de Deus,
eles têm como dever orar. Dever viver uma vida de oração. Tem um livro do pastor Arival, né, que ele fala o pecado de não orar. E ali ele responde justamente isso também. Ninguém tá... A oração é para todos. E tem nós vamos chegar nessa parte também, né, já falamos o porquê de orar. A nossa dependência de Deus, né, nossa humildade diante dele, né? Exatamente. E isso é muito bonito, é muito importante a gente ter isso em mente, a gente saber disso. Aí eu já posso trazer uma outra, eu quero ler um versículo, e aí eu já vou trazer a pergunta junto, que em Mateus 6,8 fala o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades, antes do que lhes peçais. Né? Aí, será que isso pode ser, isso pode ser às vezes um probleminha ali, uma questão que mexe com algumas pessoas, né? Um empecilho, problema não, um empecilho, que às vezes a pessoa faz uma interpretação errada desse versículo e pensa, se Deus sabe de tudo o que eu preciso, sabe de tudo da minha vida, será que eu tenho que pedir mesmo? Então, para que eu vou orar se ele já sabe? Tem gente que tem às vezes esse sentimento interno. E aí vem a pergunta, né? Por que então que nós devemos orar? Se Deus já sabe das nossas necessidades, se Deus já nos conhece, por que vamos orar? Boa pergunta, Tainá. E realmente a gente para ver que as pessoas às vezes não entendem bem o contexto do que está sendo falado. Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, por que devemos orar? Primeiro, porque é um mandamento. Tá. Se a gente olhar em Tessalonicenses, a gente vai perceber, orai sem cessar. Orar, ele é um imperativo. Paulo está falando assim, olha, vocês têm como dever e obrigação orar. Orar a todo momento. Orar a todo instante. Orar entendendo que vocês são dependentes de Deus. Uhum. É sensacional quando a gente vê Jesus. Quando a gente vai ler o trecho, Tainá, em Mateus, sobre o padrão da oração, a oração do Pai Nosso, você não vê em nenhum momento os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a fazer milagres. Você não vê em nenhum momento os discípulos pedindo para ensinar a palavra de Deus, para que eles ensinar como ensinar a palavra de Deus. Você não vê isso de forma clara. Mas a gente vê ali no capítulo 6 que os discípulos pedem, nos ensine a orar. É verdade. E Jesus, ele ensina a orar, ele dá um padrão, não é que a gente tem que usar como repetição, mas é um padrão de como orar. Se você for analisar, estudar a oração do Pai Nosso em si, você vê como você pode encaixar tantas outras questões, mas a necessidade na sua ordem, né? Se você for seguir, Exatamente. Tem um modelo incrível para você conseguir trazer também para suas necessidades. Exatamente. Né? Então não é uma reza. Uhum. Não é uma reza. Você tem que rezar 10 Pai Nosso, 5 Pai Nosso, 20 Pai Nosso. Não. Ela é um padrão de como o cristão deve orar. E é interessante que são 6 petições, né? As 3 petições se voltam às necessidades com relação a você e Deus, e depois as necessidades humanas. Uhum. E a gente olha claramente, né? Primeiro exaltando a Deus, glorificando a Deus e fazendo as petições, e depois voltando a glorificar a Deus, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então a oração ele sempre se volta a glorificar a Deus, o propósito dele. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro é isso. É um mandamento, a gente tem que entender que somos servos e devemos obedecer ao nosso Senhor. Se é mandamento, não tem o que a gente questionar, né? Se nós realmente entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela estão os oráculos de Deus, ou seja, e nela estão as bênçãos celestiais para todo que crê em Cristo Jesus, se a gente entende que ela é a palavra de Deus nesse sentido, a gente tem que obedecer, a gente tem que, olha, lá está ensinando. Então, como servos e submissos ao nosso Deus, devemos viver, sim, colocar o manual de fé e prática, que é a Bíblia, na nossa vida. Eu sei que é difícil, Tainá, eu não vou ser hipócrita falar que... mas comece aos poucos, comece 5, 10, 15, 20, depois você vai crescendo o período de oração. Entendeu? Às vezes, de fato, é uma luta, né? Contra a carne e contra o espírito, isso é verdade. Mas a gente tem que entender que vamos aos poucos. Não precisa começar com 2, 3 horas de oração, comece com pouco.
E aí, mas algumas pessoas podem falar assim, mas Samuel, eu não sei o que falar na oração, com 1 minuto eu acabo minha oração. Um pastor, amigo meu, me ensinou uma coisa sensacional. Ele tinha um cantinho dele de oração e ele tinha um A4 com todos os pedidos de oração que ele deveria fazer. E aí você tem pedido pra caramba, muitos pedidos. Você quer um exemplo? O nosso chat, às vezes a gente está aqui no meio do programa e eu fico acompanhando, e eu acompanho outros programas também, a conversa. E o que é interessante? O que tem de pedido de oração entre as próprias pessoas que estão aqui. Exatamente. E que a gente acaba criando até a gente acaba conhecendo de alguma forma. Porque as pessoas se abrem, compartilham aqui, um conversa com o outro, e já até pergunta como está. Aqui eu falo que é um maior canal, um veículo também de pedidos de oração. Exatamente. Se cada um começa a anotar o pedido do outro e começa a interceder pela vida, né, de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, já é um começo, já tem pedidos de oração aqui. E eu já até Então, dou uma dica para os nossos telespectadores, Tainá. Todas, de segunda a sexta, todo dia, de segunda a sexta, às 6h30, às 7 horas, nós temos aqui uma oração online. Então, você pode entrar em contato com nosso departamento de comunicação via WhatsApp e eles vão ensinar como fazer. Existe um link no Zoom que a pessoa acessa, Tainá, e são momentos muito, muito, muito importantes de oração. Exatamente. O telefone vai aparecer na sua telinha, que é o 11, né? 11 98149 8444. Aí a pessoa pode entrar ali em contato, você pode mandar uma mensagem, pedir, solicitar Exatamente. o link de acesso e você pode todos É um link único, todo dia você vai usar o mesmo link ou então o mesmo ID. E aí você participa com a gente. Eu vou estar lá toda quarta. Toda quarta eu estou lá. Toda segunda o Marcos, o diretor daqui da comunicação, está lá também. Olha Temos só. o pastor Tiago também participando. Temos um outro seminarista, o Pedro, que participa com a gente também. Então, são momentos especiais, são momentos maravilhosos que a gente tira ali para orar, para um orar pelo outro. Aquela comunhão ali é muito, muito importante. Existe também um pequeno devocional no começo e o momento de oração. Nada melhor do que começar o dia com oração. É isso, é verdade, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer, Samuel, e eu quero ver se ela vai de encontro com a pergunta da Dominique. A minha pergunta é possível que a nossa expectativa sobre a oração esteja equivocada? E daqui a pouco eu faço a dela. Expectativa. Vamos lá. Tainá, o que a Bíblia vai falar sobre algumas orações que não são respondidas? A gente vai pegar Tiago, o capítulo 4 e o versículo 3. Ele vai falar o seguinte, olha. Ele vai falar aqui sobre a origem das contendas, né? Onde é que surgem as contendas. E o versículo 3 vai falar o seguinte, olha. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A gente tem que entender, Tainá, que nossas orações só serão respondidas positivamente se estiver no centro da vontade de Deus. A gente pode tirar, por exemplo, o exemplo do rei Ezequias, que ia morrer e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Mas porque estava no centro da vontade de Deus. Tem até um livro que eu posso indicar, um livro de R6 Sproul, A Oração Muda as Coisas, e lá você vai ter 6 capítulos lá do livro falando sobre oração, o lugar da oração, o propósito, a prática, o modelo e o poder da oração. E lá vai ser sensacional se vocês... E é um e-book gratuito, o Ministério Fiel libera gratuitamente, você pode acessar lá e ler, muito bom. Mas às vezes, Tainá, a gente pede, mas a gente não está pedindo de forma correta, está pedindo para os nossos próprios prazeres. Nossas conquistas, nossas Exatamente. realizações. Eu vejo muito isso, assim, Samuel, eu não sei, as pessoas confundem muitas vezes a oração, o evangelho com a teologia da prosperidade, né? E onde as pessoas acreditam que Deus não me quer ver sofrer, Ele quer me ver bem, então eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter um bom salário. E eu vejo muita gente vindo com essa busca. E aí eu fico, às vezes, triste, mas assim, é aquela questão, né? Não vamos julgar, porque também eu já tive meu momento de ter a busca errada também, a motivação.
E Deus, na sua misericórdia, ele vai ali também nos conduzindo e a gente, se for para a gente ouvir, se nós temos se é para ser revelados, né? Se Deus tem esse Exatamente. propósito na nossa vida, a gente vai e tá buscando o lugar certo, a gente com Exatamente. certeza vai Exatamente. aprender, né? Vai ter essa orientação. Exatamente. Então, é sempre... Eu sempre falo lá na congregação, Tainá, de nós fazermos a autoanálise, sabe? Uhum. O que de fato está rondando nossos corações. Às vezes a gente está pedindo realmente para os nossos prazeres. E talvez aquele pedido, aquela solução daquele problema, nos afaste de Deus futuramente. Uhum. E talvez aí Deus não vai realmente atender um pedido que nos afaste dele. Ah, eu posso ler um trecho? Pode. Vou ler um trechinho para você. Como meninos malcriados, pensamos em orar com intenções egoístas. Procuramos a Deus para resolver nossos problemas e atingir nossos sonhos, muitas vezes alinhados com os valores deste mundo. Ao contrário do que muitos pensam, a grande bênção da oração não está nas mudanças miraculosas que Deus pode fazer, não. A principal finalidade da oração é mudar a nós mesmos. Deus quer que o procuremos em oração, mesmo que isso pareça desnecessário, pelo menos. Aí ele cita algumas razões, e se você ficou interessado, fica aí a dica do livro. Não, Ah, não é a Letícia, mas já pede aí pra Letícia fazer o clube do livro com esse livro. É muito bom. Mas é isso. E aí eu tenho uma outra pergunta, Samuel. Junto com essa daqui, a Dominique fez assim: uma oração de fé pode ser invalidada se quem a recebe for incrédulo? Aí ela abriu um parênteses ali, né? No sentido de receber a oração acreditando ser perda de tempo? Fecha o parênteses. Acho que ela tá aquela pergunta, né? Eu posso orar para uma pessoa sendo que ela não acredita em nada do que está acontecendo, ela não acredita na oração, não acredita que possa ser possível ela receber aquilo. Como tem que que você entender um analisa? pouco o contexto. Por exemplo, se for um contexto para salvação, aí Ah, quem age é Deus. No tá. contexto da salvação, a pessoa pode desacreditar do que for. Quem vai agir de forma poderosa no coração do não convertido é o próprio Deus. Ótimo. Então, mesmo que a pessoa não aceite, não entenda, não ligue, né? O que eu oriento é continue orando pela pessoa. Se for de fato isso, né? Ore, que Deus ele tem o poder, em todo o poder em suas mãos, né? Eu gosto muito da expressão que Hernandes disse, que nada foge do controle da mão de Deus. Exatamente. Então, no meu coração eu sinto isso, né? Não adianta as pessoas, ele fala assim, que é a sua sata, mas quando realmente é o momento de Deus, ele vai e age poderosamente. Tem uma história de um amigo meu, na época que ele era teólogo, estava fazendo teologia e tal, e ele foi para um avanço evangelístico. Uhum. E aí ele começou a debater com um filósofo. Aí ele, cheio de si, né? Mas o teólogo tal, não sei o que lá, fala sobre a filosofia. E o filósofo, não, mas na filosofia você vê isso, tal, tal, tal. Foi tipo mais ou menos umas meia hora de conversa, sabe? Aham. E aí depois eles falaram assim, eles viram que não ia dar em nada. Aí chegou uma irmãzinha humilde, que nunca tinha feito teologia. Sempre assim. Aí chegou e falou assim, olha, querido, eu entendo e eu vi que você realmente entende muito de filosofia. E você também, meu querido, percebe-se que você entende muito sobre filosofia. Teologia. Desculpa, teologia. Aham. Mas aí ele se volta para o menino da filosofia. Mas uma coisa eu quero te dizer, Jesus te ama e morreu por você. Ela só falou isso, Tainá. E ele começou a chorar, Ai, meu debruçando, Deus. sabe? E é isso que eu falo. Deus ele tem poder para agir de forma miraculosa na vida das pessoas. Então, se ela, de fato, é um momento de salvação e a pessoa não entende, continue orando por ele. Sempre, sem esmorecer. Muito bom. Se for da vontade de Deus, ele vai agir poderosamente na vida dessa pessoa que está recebendo a oração. E só para a gente encerrar aqui e partirmos aqui para as nossas mensagens, tem uns comentários super legais que eu quero poder compartilhar. Samuel, e como que a gente deve também reagir quando nós não temos as nossas orações respondidas? Porque muitas vezes a gente busca o impossível
Mas aquele impossível muitas vezes não é a vontade de Deus. Ou como você disse lá no começo, agora não. Como lidar com isso, com esse sentimento? Deus também permite isso para trabalhar em nós, né? No nosso coração também. Você acabou respondendo mesmo. Tá bom. Mas é isso, Tainá. Essa é a questão, sabe? Desculpa. Se de fato nós só amarmos a Deus e vivermos a vida cristã quando nossas orações são atendidas, então realmente nosso coração não está em Deus, mas está nas bênçãos de Deus. Então, o que eu oriento a pessoa a viver amando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, mesmo se as orações não são respondidas. Muito bom. Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Muito bom. A vontade dele, Romanos, a Bíblia vai falar sobre isso. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Estamos passando por esse deserto, como o pessoal gosta de falar, né? Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Salmo 23 vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, se a pessoa não teve a oração respondida, isso não deve influenciar na vida de oração dela. Uhum. Isso não deve influenciar na vida de adoração a Deus e de aprendizado, de aprendizado sobre o que Ele quer para as nossas vidas. Isso não deve atrapalhar. Mas, de certo, Tainá, Deus está cuidando de nós. Deus, ele está guiando o seu povo para uma vida de santificação. Nossa, já fechou com chave de ouro aqui o programa. Eu quero só compartilhar as mensagens. A Wanda, ela que é nossa telespectadora desde ali do comecinho. Eu sei que muitos aqui também são, mas a gente... ela conversa muito com a gente aqui, a gente até conversa no WhatsApp, ou no Instagram, perdão, então já... Eu acho até que eu tenho ela no meu Instagram. Aí, ó. Eu acho que A eu tenho. Wanda já é amiga aqui. E ela escreveu o seguinte, que ela sempre anota os pedidos de oração que quando tem da equipe aqui dos telespectadores, Nossa, ela que legal. anota. Isso é muito legal. Que legal. Isso é muito especial. E aí, o Fábio, ele pediu uma oração por ele, o Fábio Montes, ele é de Montes Claros, né, o Fabinho de Montes Claros. A Débora Araújo também pediu oração aos irmãos para orar pela família, para trazer a conversão, pois ela é convertida, mas ela ora pela família. A Maria também orar e estar em comunhão no Espírito, ela comentou. E... deixa eu ver aqui, quem mais? Aí aqui o jovem reformado, ele colocou, né, com relação à oração, agradecer, perdão, mudanças, interceder, né? Exatamente. Então tem todas essas, eles compartilharam com a gente essas mensagens, isso é muito a gente legal. fica muito feliz quando interage. Isso é ótimo, a gente não sabe a alegria que dá no coração? Ai, Deus, a motivação é correta. Por que a gente gosta, a gente pede? Porque... quando a gente está em roda, grupos de amigos, todo mundo levanta o dedo, quer falar, comenta. Exatamente, então, todo mundo participa. E quando a gente está aqui online, a gente quer saber se vocês estão compreendendo o assunto, claros. se está ficando claro. É gostoso também ouvir uma história, um testemunho, a gente Exatamente. poder compartilhar. E aprende muito também, né? Com as pessoas que mandam uma mensagem no chat, a gente aprende bastante. Sim, é muito especial. Então, participem de todos os programas aqui da IPTV. A gente tem um chat, que é uma oportunidade diferente da TV, né? Da TV mesmo, é que a gente tem a oportunidade de ter essa interação, que eu acho que é o mais legal que a internet proporciona nessas Exatamente. TVs webs. Acho muito assim. legal. Isso é muito bacana. Samuel, tem o desenho do dia. Eita. Vamos lá. É essa aqui, ó, essa imagem e esse texto. Tá na telinha, você que está aí nos assistindo. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Tiago 5,16. O que você acha dessa... Mas essa, de fato, é a imagem que fala na vida cristã, né? A gente vence as nossas guerras orando. A gente vence as nossas batalhas orando. Se você, como igreja, quer caminhar mais, ore mais. A gente fica pensando assim, sabe... Como a gente pode, de fato, viver mais o evangelho e pregar mais o evangelho, né? E a gente vê a história, e a história nos conta que a gente olha, por exemplo, a vida dos moravianos. Os moravianos,
Eram um grupo que fugiram da perseguição e eles foram parar numa fazenda de um homem chamado Zizendorf. E eles começaram a orar. Aí tinha uma capela lá, uma igreja, e começaram a orar e vivenciar o evangelho ali. E teve um momento que eles entenderam o chamado e foram mundo afora. Eles passaram 100 anos ininterruptos de oração. Foi uma igreja que mudou a perspectiva de missões no mundo. A gente olha, de fato... Tainá, chega o ponto de alguns destes se venderem para escravos para poder evangelizar para os escravos, que os escravos só escutavam quem era escravo. E aí 2 jovens entenderam sua missão e se entregaram como escravo para o homem lá. E eles pregaram o evangelho para os escravos. Isso é viver o evangelho. E a oração, de fato, era um motivador essencial ali para que eles pudessem ter esse trabalho de evangelização. E os morávios influenciaram muitos homens de Deus durante a história. Samuel, fecha aí, encerra a sua participação aqui, animando ali quem está aqui nos assistindo para motivar. A Wanda também está pedindo oração. A Wanda, gente, ela já falou, ela já é fã por 1 ano, já vai completar. Vai ser isso mesmo, Wanda. E ela colocou que é uma questão que ela já tinha compartilhado com a gente, que é a questão do trabalho, do emprego, né? Ela está desempregada há um tempo. E olha, Wanda, eu não vou falar o que eu ia falar, mas você está tendo a oportunidade, com esse seu tempo livre, de poder também estar adquirindo tanto conhecimento, não só com a IPPTV, mas é um tempo que, às vezes, Deus permite para a gente também meditar na palavra, para a gente estar mais perto. Passei por isso. Eu sei que não é uma fase fácil, né? Eu já tive essa experiência também de mandar currículos e aqueles trabalhos que antes fluíam, aconteciam e nada, e eu falar, o que está acontecendo? E foi um momento de me achegar mais a Deus, assim. E não que o fato de me achegar mais e tudo, já no outro dia eu já arrumei emprego. Não foi isso também, não. Eu continuei, mas até a oportunidade vir, as coisas acontecerem, mas eu já estava com aquela paz, né? Eu consegui passar daquele sentimento de angústia, de desespero, para um sentimento de paz. Mas é difícil quando a gente está passando por um momento desse, né? E às vezes depende de uma ajuda, e às vezes o nosso orgulho, às vezes a gente não quer, porque a gente sempre, de alguma forma, serviu, e a gente sempre ajudou, e sempre pronto, e ali naquele momento você depender, às vezes, de uma ajuda. É um exercício difícil para trabalhar, e em mim trabalhou muito o orgulho, porque ainda está trabalhando, né? Ai, quem dera se eu já tivesse tratada. Mas foi uma fase, assim, que Deus... trouxe esse sentimento que eu não sabia, eu não percebia ele lá dentro. Então, foi um momento propício para tratar isso em mim. Né? Às vezes a gente não entende, mas foi um agir ali nessa área, né? Uma das. Não, exatamente. E aí o que eu oriento a Wanda é continuar firme, colocando currículo, estudando um pouco o mercado, que você já tem aptidão, que você precisa para poder conseguir essa vaga aí, Deus vai honrar, tá bom, Wanda? E, Wanda, vou estar orando por você. E você aí também, já põe a Wanda aí na sua listinha, já na... Fechamos. Então, o que eu oriento e o que eu incentivo aqui os nossos telespectadores que estão aí conosco, continue orando, continue vivendo o Evangelho, e, de fato, separando esses momentos especiais para estar na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, e que em nosso coração esteja a alegria da salvação, que esteja a alegria de viver o Evangelho, que esteja a alegria de estar agora tendo a oportunidade de estar em comunhão com Deus. Agora nós somos mais inimigos, mais amigos de Deus, e que nós possamos viver, de fato, o Evangelho, Tainá, na esperança que Deus está ouvindo as nossas orações e que no momento adequado Ele vai respondê-las, com sim, com não ou com ainda não. Mas que qualquer dessas respostas sejam bênção na nossa vida e que nós, de fato, não dependamos de uma resposta de oração para viver, de fato, o Evangelho genuíno. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço.
ótimo final de semana. Até semana que vem. Até semana que vem. Até Tchau, daqui a tchau, pouquinho. gente. A gente vai estar ali sentadinhos ainda juntos na redação. Valeu, Deus obrigada, abençoe, viu? Samuel, Tchau, por mais tchau. uma vez. Calma, gente, vocês continuem aqui comigo, hein? Porque agora nós vamos ouvir o nosso reverendo Arival falando sobre o dever do crente em orar. É isso mesmo. E ele fala que isso não é uma opção não, gente, mas é uma prática do cristão mesmo. Primeiro, ele fala o dever de orar. Essa palavra no grego, dever, significa necessidade, carência, dependência. Irmãos, os puritanos chegam a dizer que a verdadeira evidência de que alguém nasceu de novo é se essa pessoa ora. A oração é o oxigênio da vida espiritual. Nós não podemos viver espiritualmente, nós não podemos crescer espiritualmente sem oração. Oração não é opcional. E não orar significa que você é arrogante, é orgulhoso. Todo mundo aqui sabe dirigir, ou quase todos aqui. Mas a maioria aqui não ora antes de fazer uma viagem. Entra no carro, você diz, eu sei o caminho, eu tenho aqui o Waze, né? Eu domino, e não ora. E a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Tudo que nós formos fazer, mesmo sabendo o que fazer, nós temos o dever de orar. De orar. Segundo, veja aí que ele fala o dever de orar sempre. Sempre. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 55. Salmo 55, versículo 17. É um salmo didático de Davi. Lê comigo, Salmo 55, 16 e 17. O que é que ele diz aí? Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Quando? À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Nós cantamos aqui o hino, né? Bem de manhã, ao meio-dia, à tarde. Paulo chega a dizer, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Orai incessantemente. Crie em você essa prática, essa dependência, esse hábito. Agora, irmãos, veja que ele diz que a oração é um dever, que nós devemos orar sempre, mas aí vem a expressão, e nunca o quê? Esmorecer. A palavra ekakel no grego significa cansar, desfalecer, desanimar, perder a coragem. Sabe aquele dia que você chega cansado do trabalho e diz, Senhor, o Senhor sabe tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor sabe tudo. Mas, irmãos, esse cansaço aqui, ele tem vários motivos.
primeiro motivo é espiritual. A oração é tão importante para a gente que o diabo trabalha contra a oração. Contra a oração. O diabo não quer que você ore. Você pode pregar, você pode cantar, você pode ensinar, você pode fazer qualquer coisa na vida cristã. E você pode fazer tudo sem oração. Paulo coloca lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, e ele diz que nós devemos, na nossa luta espiritual, estarmos atentos, sermos revestidos de poder. Ele diz que nós devemos usar a armadura da fé. Mas nada disso tem valor se tudo isso não for com oração. Que palavra, hein? Acho que deu para fechar bem o tema de hoje. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado. E depois, se você quiser, pode compartilhar esse material com outras pessoas para que mais pessoas assistam. Gente, respondendo a mensagem ontem da Wanda, que ela falou assim: Tainá, cadê a playlist do Sempre Juntos? A playlist não está subindo ainda. Sim, mas calma. Já já ela vai subir, mas pelo canal novo da IPP TV. Então, estão organizando para depois os vídeos subirem, não só do meu programa, mas de outros também. Então, vocês terão acesso a todo o conteúdo ali. Vai poder assistir todos, um atrás do outro ali, para poder recordar de alguns temas já abordados aqui. Então, só um pouquinho de paciência que já já o conteúdo estará na rede para você assistir na íntegra. Por enquanto, é só ao vivo mesmo. Então já fica essa dica aí para você, de segunda a sexta, às 3h30 da tarde, aqui na IPP TV, com Sempre Juntos. Inclusive, a Débora falou que ela é nova aqui na IPP TV, na programação, e que está amando. Seja bem-vinda, Débora. Continue aí, nós temos uma programação muito especial. A IPP TV ela é 24 horas no ar, então você vai poder passar o dia aqui com a gente e vai ter muito conteúdo bom, que com certeza vai te ajudar. Gente, agora eu quero falar de uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para a sua casa, as tintas da Qualivinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, enfim, de qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo. A Qualivinil pode dar e ela pode deixar de um jeitinho que você sempre imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Qualivinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Não sei se você sabe, mas no Instagram da IP Pinheiros, que é o nosso, da Igreja Presbiteriana Pinheiros, tá rolando um sorteio da Qualivinil. Para participar, você precisa seguir o canal e também seguir a Qualivinil. Você vai ter que escrever o porquê que você quer ganhar a tintas da Qualivinil para pintar a sua igreja. Escreva lá o nome da sua igreja, da congregação, para você participar. Então, você precisa seguir os dois canais e precisa também comentar e marcar mais algumas pessoas. Aí é simples, você vai participar e lá você vai poder ganhar tintas, massa corrida, tem todo um kit completo. Entra lá na página e fique por dentro desse sorteio e participe. Tá bom? Quem sabe você vai poder dar um tchanzinho novo ali para sua igreja ou para sua casa. Então vá lá e não perca essa oportunidade. Dando continuidade à nossa programação, eu quero ir para o nosso quadro Caixa de Lembranças. E essa foto que você está vendo aí na sua telinha, já está na sua telinha? Acho que já, hein? Olha só, essa foto é da família Nóbrega, abraçando ali o nosso reverendo Arival Dias Casimiro, no dia 17 de dezembro de 2017, que foi aniversário dele, uma comemoração na igreja. Ali na foto, você vai ver o senhor Claudinei, a dona Sônia, e os seus filhos, a Débora e o Samuel Nóbrega, todos ali juntinhos.
comemorando esse dia tão especial lá do nosso pastor. Lembrando que o Samuel, gente, tem um canal no YouTube, ele que é músico, ele que canta ali quase todas as músicas, acho que todas, do Pinheirinhos TV, que é o nosso programa infantil ali para o seu baby, que ele pode assistir e vai gostar muito. Então, todas as músicas dali, a trilha, é ele que prepara com muito amor e carinho. E no canal dele, Samuel Nóbrega, você vai ver que ele tem clipes também dele, de músicas de autoria dele também. Então, vale muito a pena, vai lá e curta o canal. E já pega e curte a musiquinha com seu filho. E o que bombou nas redes, gente? O que bombou nas redes é este post do cantor, compositor e apresentador do programa Mais Música aqui da IPP-TV, Fábio Sampaio, gente. O post é em comemoração dos 17 anos de casamento, é isso mesmo, com a sua esposa Luísa Sampaio. E ele reuniu fotos do casamento, fotos dos momentos especiais em que eles viveram juntinhos. E agora, a foto de hoje, foto atual que ele postou. E tem um texto muito especial lá, gente. Então, você ficou com vontade de ver? Quer curtir de pertinho? Vai na página dele, que é o @FábioBass. Bass. A minha pronúncia. Fábio Bass, com 2 S ali no final. Vai lá, curte, compartilhe e já comente, deixa os seus parabéns lá para ele. É muito especial a gente poder comemorar juntos com essas datas tão especiais, que é 17 anos de casamento. Olha que presente. Gente, nós chegamos no final, acabamos, é isso mesmo. Ficamos por aqui, nós encerramos e eu desejo para você um ótimo final de semana. Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever para participar no culto de domingo. É só entrar no ippinheiros.org.br e /cultos, não esqueça, /cultos, e eu já garanti a sua inscrição para vir participar presencialmente do culto. Ou das 8, ou das 11, ou das 4, ou das 7 da noite. Mas é importante vir. Caso não dê, não mora em São Paulo, Tainá, não tem como eu estar aí com vocês, então fique online, nos assiste, continue ligadinho aqui na IPTV, a sua TV missionária. Fique agora. Gente, vocês vão continuar com a programação. Vai ter uma pregação do reverendo Arival Dias Casimiro, então não saia daí, tá bom? Um beijo grande e um ótimo final de semana. Tchau!